Olá pessoas, eu sou o Eric e esse é o Saúde em Pauta. Hoje, dando início ao novo quadro aqui no canal, que é o Biobase, eu vou estar falando sobre imunologia e sistema imunológico. Primeiramente, a gente precisa entender o que seria o sistema imunológico e o que é a imunologia. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa e a imunologia é o estudo dele. O nosso sistema de defesa ele é extremamente completo e extremamente complexo. Para que a gente possa sintetizar melhor a ideia sobre ele, é bom a gente dividir ele em duas partes. Temos o sistema de defesa inato e o sistema adaptativo. Eu vou dividir eles em dois para ficar mais fácil de entender. Então falando primeiramente do sistema inato, até porque ele é a primeira barreira de defesa que nós temos no nosso corpo. O sistema inato ele é um sistema não especificado e de rápida ação. Ou seja, quando um antígeno tentar atingir o seu corpo, ele vai ser o primeiro a tentar combatê-lo. E ele não é especificado porque ele vai atacar todos os tipos de antígeno da mesma forma. Fazendo um parênteses aqui, para quem não sabe o que é um antígeno é qualquer tipo de agressor, como vírus, bactérias, fungos, que possam causar algum prejuízo ao seu sistema. Ou até mesmo coisas que não pertencem ao seu sistema, como por exemplo uma farpa, algum pedaço de vidro que entre na sua pele, ou qualquer coisa do tipo, ok? Então, voltando aqui ao sistema inato, ele pode ser dividido em barreira física e barreira interna. A barreira física ou externa é a nossa barreira de proteção das nossas características físicas, como por exemplo a nossa pele, o pH de diversas áreas do nosso corpo, as mucosas do nosso corpo, nossos pelos, como por exemplo nossos pelos nasais que filtram o oxigênio para que a gente consiga respirar melhor e não absorva partículas que não são boas pra gente. A nossa pele que faz a proteção física, literalmente, nela tem contido várias bactérias que nos protegem. Mas é importante lembrar também que se essas bactérias nos protegem na nossa pele, caso elas estejam em outra região, elas podem causar prejuízo. Por isso que é bom sempre ter cuidado com isso, caso tenha algum corte, sempre tentar cobrir, sempre tentar limpar, para que essas bactérias não acabem entrando na nossa corrente sanguínea e trazendo algum problema. Falando dessas barreiras físicas, a gente agora entra para as barreiras internas. Porque caso essas barreiras físicas tenham algum problema e o antígeno consiga entrar dentro do nosso sistema, o nosso sistema vai precisar de uma nova defesa, vai continuar precisando defender o nosso corpo. Aqui entra as células brancas, também conhecidas como leucócitos. Quando a gente estuda sobre o sangue e o sistema sanguíneo, a gente estuda que é formado por hemácias, plaquetas e leucócitos. Aqui a gente vai focar nos leucócitos, ou glóbulos brancos. Então, quando o antígeno ele atravessa a nossa primeira barreira de defesa, que são as barreiras físicas, ele ainda vai dar de cara com o nosso sistema inato, porque quando um antígeno entra e nosso corpo reconhece que ele não é pertencente do nosso corpo, é o que a gente chama de self e no self, quando ele reconhece que aquilo não é nosso, ele vai começar a liberar substâncias nas quais vão começar a chamar as células fagocitárias. Essas células fagocitárias, elas são uma diferenciação das células de leucócitos. Os leucócitos, eles são produzidos na medula óssea através do processo de hematopoiese, que é o processo de diferenciação de uma célula tronco. Então, vai se transformar em um leucócito e esse leucócito vai se transformar em outra célula. A primeira defesa vai ser as células fagocitárias. Essas células fagocitárias são os monócitos, os macrófagos e os neutrófilos. O que é uma célula fagocitária? A célula fagocitária ela é uma célula que praticamente devora o antígeno. Ela vai envolver ele na sua própria membrana e vai literalmente devorar ele. Nesse processo, ela vai acabar eliminando esse antígeno. Mas aí a gente pensa, caso esse processo não dê certo, se esse processo não dá certo, a gente começa o processo de mudança para o sistema adaptativo. O que seria isso?
O sistema adaptativo, ele é mais devagar na sua ação, porém ele é mais específico. Ou seja, quando a gente tem alguma doença que as células fagostárias não conseguem combater, não conseguem destruir, elas vão fazer o quê? Elas vão pegar parte daquele vírus, daquela bactéria e vão mandar para as células do sistema adaptativo. Uma célula que é fundamental nesse processo é a célula dendrítica. A célula dendrítica, ela parece uma estrelinha e ela literalmente pega um pedacinho da bactéria, do vírus, do patógeno que está atacando a pessoa e envia para esse sistema, onde vai começar o processo imunológico adaptativo. Esse processo imunológico adaptativo é o quê? Ele é praticamente um banco de dados de informações sobre todos os tipos de antígeno que já entraram no seu corpo e que você teve contato. É praticamente assim, você entra em contato com um vírus. Esse vírus, ele tem um material genético. Quando esse vírus for combatido por algum tipo de célula, essa informação vai ficar guardada. E quando necessário e quando esse patógeno voltar a atingir, eles vão pegar essa informação e falar: olha, é esse que combateu ele, então vamos mandar ele. É praticamente isso que acontece de uma maneira bem simples. Vou fazer um resumão geral para deixar tudo aqui de uma maneira bem clara e eu também vou falar sobre as células, quais são as células que estão em cada sistema, para ficar tudo bem direitinho. Então, um patógeno tenta entrar dentro do seu sistema. Nesse momento, ele vai se deparar com as nossas barreiras físicas. Como eu falei, o nosso pH, a nossa pele. Porém, se a gente tiver com algum problema, seja um corte, seja qual for o problema, e ele consiga ultrapassar, ele vai entrar no nosso sistema, porém ele não vai entrar de maneira silenciosa. Ele vai começar a liberar substâncias químicas e essas substâncias químicas vão ativar os leucócitos. Esses leucócitos vão sofrer diferenciação e com essa diferenciação formam-se as células fagostárias, que são os neutrófilos, os macrófagos e os monócitos, que são as células de defesa do sistema inato. Porém, existe outra célula no sistema inato, que são as NK, ou Natural Killers. Elas são células responsáveis por combater células tumorais. E se essas células do sistema inato não deem conta de combater o antígeno, elas vão começar a mandar pequenas partes, pequenos fragmentos desse antígeno para as células do sistema adaptativo, ou seja, o linfócito T e o linfócito B, para que eles consigam combater ele através da produção de anticorpos. Esses anticorpos eles vão inibir tanto ou a reprodução ou a formação desses antígenos para que o nosso corpo consiga combater ele de maneira mais eficaz. É também importante o papel dos leucócitos aqui, porque eles também vão sofrer diferenciação para combater diferentes antígenos. Tem um vídeo meu no TikTok que eu vou deixar salvo nos destaques do Instagram, que eu explico cada um deles falando sobre isso, de uma maneira bem direta e rápida. Eu tentei dar uma visão bem básica sobre esse assunto e uma visão bem ampla e bem geral sobre ele. Eu usei como referência o livro Abas de Imunologia e também eu gostaria de deixar recomendado aqui para vocês uma animação que ela explica muito bem e de uma forma muito lúdica como funciona o nosso sistema imunológico. É um anime chamado Cell at Work. Eu errei o nome do anime. É um anime chamado Cell at Work. E nele ele mostra como funciona o nosso sistema e é muito interessante e apresenta de uma forma bem lúdica esse assunto. Eu também vou deixar disponível um mapa mental lá no nosso Instagram. Então se você quiser dar uma olhadinha, se você funciona melhor com imagens assim e gráficos, é melhor para você. Então vai lá dar uma olhadinha no nosso Instagram que vai ter tudo lá informando tudo bonitinho. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda a gente está no começo desse canal, então ainda tem muita coisa para melhorar. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um enorme prazer fazer ele. E muito obrigado pela atenção. Substâncias chamadas quimiosinas e citosinas, que vão chamar esses
Quando um antígeno ele entra. Respira. E esses leucócitos vão se transmutar em uma. Quando um antígeno ele ultrapassa a barreira física. Meu Deus do céu, não sai mais. Quando